esse aumento, esse momento, e marcadamente contra os jovens negros da periferia. O que é o Lula? O Lula é um nordestino com baixo grau de instrução, que vem do Nordeste, de um pau de arara, e tem sucesso. É presidente da República, e vamos ser objetivos, realiza 2 governos que foram os melhores, talvez, da nossa história republicana. Né? Eu gosto também do Fernando Henrique, a turma não gosta, geral, mas eu gosto. Mas, assim, de qualquer forma, foi um período, eu acho, aquele período Fernando Henrique e Lula foi o melhor período da vida republicana que nós tivemos no Brasil. Né? Bem, com tudo isso, isso movimenta numa elite de descendência europeia, que ou veio aqui para escravizar, utilizando de mão de obra escrava, ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica, as ondas de migração durante o século XX, que foi quem foi acolhido pela Constituição de 34 como cidadão, não a negritude. Na hora que vê um pobre, um nordestino, atarracado, tendo esse sucesso, é natural que surja o ódio. Porque é isso todo, que nós estamos... E no mundo todo. É natural, nós temos que entender esse sentimento, que não é a razão única, mas é certamente um afeto que é importante. Eu sou spinoziano, acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade, elas se explicam pela afetividade. Né? Quer dizer, ou seja, nós temos um momento em que há um segmento das nossas elites, não toda ela, mas um segmento dela, que hoje tem muita força, que tem um ódio desse homem. Não dele, do que ele representa. É o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias. É tudo igual, quer dizer, para eles. Ódio a tal ponto que alguém numa torre de controle de um aeroporto diz, não traz de volta, joga esse traste lá de cima. Pois é. Né? Quer dizer, é um negócio de maluco você pensar que isso aconteceu e também ninguém está dando muita importância. Olha o que nós tivemos nesse caso. O julgamento foi às 2 da manhã e nós temos, às 8, 9 da manhã, um julgamento contrário à decisão. Os pais falam, não, aplicou a decisão do Supremo. Não, é contrário, porque o Supremo determina que deve ser preso depois de terminada a jurisdição de segundo grau. Não havia terminado a jurisdição de segundo grau. Sim. E o país está aceitando. Quer dizer, ou seja, com relação a Lula, por isso que eu falo que ele é tratado não como o ser humano que erra, não como cidadão. Então, tão preocupado que ele tivesse privilégio, ele está sendo tratado como um ser não humano. Está sendo tratado inimigo, no sentido que se utiliza nesse aspecto todo que a gente tratou aqui hoje. Inimigo é o ser não humano, é o ser tratado sem a proteção política e jurídica mínima que todo ser humano deveria ter direito. Ele é tratado desse jeito, ou seja, não há coerência, uma hora se decide de um jeito, o Moro fala, passa o tempo inteiro, não tem que ter privilégio, tem que ter privilégio. Aí na fundamentação da decisão, não é ex-presidente, dignidade do cargo, que para mim é uma forma só teórica, assim, retórica, não tem sentido prático aquilo. Mas de qualquer jeito ele fala isso, quer dizer, pô, mas não era ele que dizia que não tinha que ter privilégio? Então, ou seja, não há coerência, não há nem a preocupação da coerência. A lógica é o combate ao inimigo. Né? É decidir sobre a vida e morte, sobre a liberdade e prisão do inimigo. É isso que estão fazendo com uma maquiagem democrática, mas uma maquiagem mal feita, borrada. Né? A decisão do Supremo nem está escrita ainda, quer dizer, ela não existe ainda como decisão para efeito do direito. Ele aplicou não uma decisão só inconstitucional, ele aplicou uma decisão inexistente. Quer dizer, e aplica contra ela ainda. Então, esse tipo de... Veja, e isso tem exemplos nesse processo, Juca, de monte. Está todo mundo falando do Lula ser o proprietário lá, de ter recebido ou não benefício, o tal do contrato. Vamos dar de barato, que o contrato fosse verdadeiro. E daí? A corrupção diz, a corrupção passiva, o sujeito tem que ter recebido algo em benefício do cargo. Corrupção é um crime. Claro, e ele não estava nem que na pressupõe mas... combinação. Isso. Não, e que pressupõe combinação. Conversa, né? Precisa conversa. Nenhum momento o Léo fala que teve uma conversa com o presidente, ou ele deixa que quando eu vou te ajudar no governo, ou eu vou, quando eu estiver no governo de novo, eu vou te ajudar. Nenhum momento falou isso, não houve essa conversa. Não. Quer dizer, então veja, é muito absurdo. Eles aplicam uma lei que não deveria ser essa, deveria ter o requisito da conduta específica. O MP atende esse requisito falando do contrato da Petrobras. O juiz esquece isso na hora de julgar e condena o Lula por uma acusação que não foi feita, utilizando sem prova mínima. Não é mínima, não há nenhum momento do processo em que se fala que o Lula combinou com o Léo. Não, o próprio Lula falou Agora você vai falar, Léo mas que é o não quê? queria ficar Mas com veja, o bem Letícia, desse apartamento. se fala o quê então? Então é o presente. É o presente, pode ser. Poderia ser, e daí qual o problema? Eu tenho aqui uma notícia no celular, que eu achei por um acaso, do Jornal Globo, de 2016, dizendo que uma empresa que tem passivo judicial, altos interesses na justiça, patrocinou um encontro de juízes com tudo pago no resort de luxo. Sim. Então, se o que o Lula fez é crime, e o dessa associação e desses juízes? A relação é a mesma. Quer dizer, a relação é a mesma. Você vai falar, não, mas nenhum juiz vai se vender por 2 dias de resort. Ué,
O Lula, Vai se um presidente da vender por um República, um homem daquela importância, amigo do Obama. Quer dizer, é um sujeito daquela importância vai se vender para uma reforma na cozinha do apartamento de 5ª categoria. É a mesma coisa que as 2 diárias dos juízes. Quer dizer, por isso que eu falo, quer dizer, há uma incongruência nisso, inclusive vai criar um problema para a administração pública. Um jantar é corrupção? Eu pagar um jantar para uma autoridade pública? Eu dar uma garrafa de vinho para um amigo meu que virou ministro? Então, qual que vai ser o critério? Nenhum. Vai de acordo com o freguês. É isso que a gente Se a juiz não cometeu crime, se é o Lula cometeu. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura de exceção ela é sempre extremamente justa e persecutória. E persegue o Lula por uma série de características. É um presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o Sul não gosta de nordestino, essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no Sul, Sudeste do país. Ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do Sul e Sudeste. Né? Ou seja, nós temos veja, isso tudo conflui. Quer dizer, o inimigo ele é étnico, o inimigo ele tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito, é branca. Vive com constante medo de perder o controle dos privilégios que tem. Essa é a realidade. Vamos dizer do como o país é. Nós não construímos uma nação brasileira. 80% dos nossos habitantes, a elite não quer integrar a nação. Né? Tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um Estado plurinacional mesmo, assumir isso, né? Para daí todos terem representação. Mas eu creio que esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram 2 momentos, a Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto, qualquer constitucionalista, quando olha, vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço nesse sentido. Quer dizer, então, é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade, do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições, do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. Eu diria, é raro acontecer. Minhas Que netas.